Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 7 de agosto. Neste conteúdo de agora, vamos analisar a vitória ontem em cima do Bragantino por 1-0. Estamos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil, tá? Vamos dar as notas, quem foi o craque, quem foi a baranga. Vamos conversar muito sobre essa vitória, sobre essa classificação importantíssima, tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Eu peço desculpas, tá, para vocês, porque essa semana eu não vou conseguir fazer live, eu não consegui fazer na terça, eu falei que hoje teria, mas hoje eu tenho vários compromissos também, então eu não vou conseguir fazer live hoje também, peço até desculpa a vocês, e a gente vai vendo o melhor dia aí. Lembrando que todas as terças e quintas tem, né, 4 horas da tarde, mas vamos ver se antes disso eu consigo fazer aí algum dia uma live pra gente trocar uma ideia. Olha, vamos falar da vitória. Botafogo 1, Bragantino 0, 3-0 no agregado, gol do Savarino. Botafogo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Marlon Freitas, boa recuperação, espero que não tenha sido nada demais. Provavelmente não enfrenta o Fortaleza sábado, por conta do protocolo de concessão, concessão, agora me fugiu o nome aqui, aquele protocolo quando tem pancada na cabeça. Espero que tem uma boa recuperação e provavelmente não vai dar tempo dele se recuperar para enfrentar o Fortaleza sábado. Então, melhoras aí, tudo de bom para o nosso Marlon Freitas. O Botafogo está classificado, antes da gente falar um pouquinho do jogo, desde 2017, o Botafogo não conseguia chegar nas quartas de final. Então, muito importante, além da parte financeira, o Botafogo ontem faturou mais 4 milhões de reais. No total, nessa Copa do Brasil, já tem 10 milhões de reais. E o sorteio vai acontecer, tá? A próxima fase agora, as quartas de final, ainda vai ser sorteio, que vai acontecer na terça-feira. Tem equipes aí caindo, como Flamengo, Palmeiras caiu? Comente aí se o Palmeiras caiu. Tem equipes importantes caindo aí, hein? Tá ficando ali interessante a Copa do Brasil, mas tem outros adversários aí também que a gente tem que respeitar. Por exemplo, o Bahia tá classificado, é uma pedra no caminho do Botafogo. O próprio Cruzeiro, que joga hoje, é uma pedra no caminho do Botafogo. O São Paulo caiu também. Tá ficando interessante, mas tem adversários para respeitar. Também não vai ser tão fácil, não. O Corinthians, com time completo, não é bobo. O próprio Atlético Mineiro não é bobo, tem um bom time. Então, assim, é uma Copa do Brasil pra gente prestar atenção, tá ficando tranquilo ali, mas tem adversários também que a gente tem que respeitar. Olha, falando do jogo, a escalação pegou todo mundo de surpresa. Ele colocou o Joaquim Correia como falso 9, Nathan Fernandes na ponta direita, o Santi na ponta esquerda, o Nilton no meio campo. E ele foi corajoso, né? Porque ali no ataque, ele mexeu praticamente todo mundo. E a torcida ficou preocupada. Pô, ele tá mexendo muito. É um jogo eliminatório, será que isso vai dar certo? Cara, ele foi muito corajoso. Ele estava tentando fazer que o time ficasse um pouco mais rápido, não funcionou tanto no primeiro tempo. No Botafogo não criou tanto, o Botafogo não teve tantas chances ali no primeiro tempo, mas ele tentou. O trabalho do técnico também é tentar, e ele tentou alguma coisa. A gente viu que contra o Cruzeiro muita coisa deu errada. Eu vi muita gente falando, ele mudou o time porque ele tá querendo pegada. Eu acho que a questão da pegada é mais, isso é a atitude do jogador. Se o jogador tiver atitude, ele vai ter pegada. Contra o Cruzeiro faltou pegada pela atitude dos jogadores.
E é o que eu falo, a questão de pegada. Tem que mudar peças para ver se tem pegada. O time tá muito sem pegada. Cara, pegada é atitude. Se o jogador tiver atitude, ele vai ter pegada. Então ontem ele tentou mudar, ele tentou fazer um time ali um pouco mais rápido. Por exemplo, o Santi, querendo ou não, daqui a pouco eu vou falar do que eu achei do jogo desses jogadores, mas o Santi, por exemplo, é mais rápido do que o Montoro. Não tô falando que é melhor, tá? O Montoro é titular. Eu tô falando que, na cabeça do treinador, o Santi, ele é um pouco mais rápido do que o Montoro. O Arthur Cabral, muito desgastado, jogando vários jogos em sequência. O Arthur, pequenininho, muito mal. Então, assim, ele tentou mudar algumas coisas ali para o jogo de ontem. Foi muito corajoso. Se desse certo, seria muito elogiado. Se desse errado, seria muito criticado. Então, é o estilo dele também, né? O Ancelotinho, a gente percebe que também ele vai montar o time do Botafogo dependendo muito do adversário que o Botafogo for enfrentar. Dependendo do adversário, ele vai montar um time de um jeito. Dependendo do outro adversário, ele monta de outro. E nesse time do Botafogo, cara, nesse momento, não tem titular absoluto. Então fica até um pouco mais fácil dele tentar encontrar soluções aí pro time encaixar. O primeiro tempo, a gente teve ali no começo um gol anulado do Bragantino, que foi no ângulo do Praxedes. Eu vi gente, cara, querendo botar a culpa no Léo Link. Irmão, nem o Neuer pegava aquela bola. Nem o Neuer pegava aquela bola. O Léo Link não tinha como pegar aquela bola e ele teve sorte. O goleiro tem que ter sorte também. A bola entrou, mas o jogador ali estava impedido e acabou sendo anulado o gol do Bragantino. O Botafogo no primeiro tempo ali no meio campo, com muita dificuldade de roubar a bola, um buraco no meio campo. Se os jogadores do Bragantino ficassem na entrada da área do Botafogo, eles tinham chances de pegar essa bola e bater de fora da área, pelo espaço que eles estavam tendo. O Nathan Fernandes, cara, eu tento defender esses caras aqui, mas a minha paciência tá acabando também. Eu sou torcedor como vocês. O Nathan Fernandes, cara, ele é um jogador muito displicente, um jogador preguiçoso. Ele é um Jefinho piorado. Nesse momento, ele pode evoluir, é novo, mas nesse momento, pra mim, o Nathan Fernandes, ele é um Jefinho piorado. É displicente, é um pouco preguiçoso. O que mais me incomodou ontem também, olhar para o banco, não ter um zagueiro reserva. O Botafogo é campeão da Libertadores, o Botafogo é campeão brasileiro. O elenco é muito mal montado, a gente não tem um zagueiro no banco de reservas. Por que eu tô falando isso? Porque no primeiro tempo, que as coisas não estavam indo tão bem, muita gente criticando o técnico também. Esse técnico não vai vingar, esse técnico é fraco. Gente, o elenco é mal montado, a gente não tem um zagueiro no banco, a gente não tem um ponta de qualidade, a gente não tem centroavante reserva, a gente não tem volante. Então, assim, o elenco é complicado ficar jogando só na conta do técnico. Por exemplo, o Santi. Cara, eu acho que o Santi, ele tem qualidade. O problema do Santi é que ele não vai vingar no Botafogo. Ele não casou com o Botafogo. A gente tem que arrumar um clube para ele nos Estados Unidos para tentar recuperar o investimento. Quase 100 milhões de reais. O Santi, ele não vai vingar no Botafogo. Ali, principalmente no primeiro tempo, ele matou todos os ataques do Botafogo. Lançava a bola para ele, ele não conseguia dominar uma. Todo lançamento que chegou para o Santi, ele não conseguia dominar. Ele matou todos os ataques do Botafogo, principalmente no primeiro tempo. O Botafogo ali no primeiro tempo chegava no terço final, voltava a bola para trás, porque também não tinha uma referência dentro da área. O Joaquim Correia estava de falso 9, voltava muito para o meio campo. A gente viu o Savarino de camisa 9, que é baixinho. Então, quando o Botafogo chegava na frente, o Botafogo voltava essa bola para trás, porque não tinha uma referência dentro da área, porque o Joaquim Correia, como falso 9, estava mais no meio do que dentro da área. A gente viu o Savarino de centroavante, mas olha o tamanho de Savarino. Então, primeiro tempo bem complicado mesmo para o Botafogo. E no segundo tempo, o destino ajudou o Botafogo. Por que eu estou falando destino? Porque o técnico, o Ancelotti, ele não ia botar o Danilo. Ele botou o Danilo por conta do choque de cabeça do Marlon Freitas, que teve que sair, foi de ambulância para o hospital. Ele bota o Danilo, em poucos minutos ele dá um passe maravilhoso
O Savarino também correu ali. O passe do Danilo é um passe entre o zagueiro e o lateral do Bragantino. E o Savarino estava no meio dos dois certinho. O Savarino correu certinho, distanciando ali do defensor, espaçando, e gol do Botafogo. Então ontem o destino ajudou o Botafogo. O problema que o Marlon Freitas teve, ele teve que botar o Danilo, que fez aquele passe, a bola que ele dá pro Savarino é espetacular, e o Savarino vai lá, faz 1-0 pro Botafogo. Depois tivemos ali 2 expulsões de jogadores do Bragantino, e o Botafogo tá classificado. Mas algumas coisas ainda me preocupam. É um começo de trabalho, não vou ficar aqui culpando o técnico. O elenco é mal montado, ele vai ter que mexendo. Eu fiz um vídeo aqui essa semana, eu falei, ele vai ter que encontrar soluções, e ele tá tentando, ele tá mexendo, porque tem que encontrar soluções. Uma hora ele vai encontrar um time, uma hora um time vai encaixar, mas ele tem que ir mudando para ver o que vai acontecer, porque do jeito que tava, aquele Botafogo contra o Cruzeiro não dá. Então ontem ele foi muito corajoso, mudou, arriscou, poderia ter dado errado, mas o Botafogo está classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Vamos dar as notas, quem foi o craque, quem foi a baranga. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes peço pra vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Vamos às notas. Começo com o goleiro Léo Link, foi titular ontem, depois da saída do John, e eu vou dar uma nota 6. Um golaço do Bragantino, do Praxedes, não teve culpa. Eu vi gente querendo jogar culpa, aquela bola no ângulo é difícil pegar. Ele estava com sorte, o gol foi anulado. Teve um cabeceio ali do Pedro Henrique, do Bragantino, que ele fez uma defesa muito linda. Nota 6 aí pro Léo Link, que vai ser importante, tem que ajudar. O Léo Link, cara, ele é novo, mas ele tem um salário que não é tão baixo. E ele não tem que ficar só no banquinho, não. Ele tem que entrar e jogar. O Botafogo contratou o Neto, mas a gente precisa também do Léo Link. É um goleiro que tem um salário ali que não é tão barato. É um goleiro que tem que ajudar o Botafogo mesmo. Não é só ficar no banco, não. Vitinho, nota 5,5 pro lateral direito. Deixou muito a desejar na construção. Falhou ali nos passes longos, errou passes, nota 5,5 pro Vitinho. Barbosa, eu vou dar uma nota 7. Ele tomou um cartão amarelo ontem, que até agora a gente tá sem entender, não foi culpa dele dessa vez. Deu combate, sólido, nota 7 aí pro Barbosa pelo lado direito, hein? Pelo lado direito e jogando bem. David Ricardo, nota 6 pro David Ricardo. No gol do Bragantino, do Praxedes, que foi anulado, ele não deu bote. Depois ele não comprometeu, mas naquele gol, ainda bem que foi anulado. O David Ricardo, ele era para ter dado bote, mas ele não deu, nota 6 para ele. Alex Telles, eu vou dar uma nota 5 para o lateral esquerdo. Ele não foi bem ontem nos cruzamentos, nos duelos. Depois o Marçal entrou no segundo tempo, nota 5 pro Alex Telles. O Nilton, vou dar uma nota 7 pro Nilton, tá evoluindo muito, tá desarmando, tá ganhando duelos no chão. O Nilton ontem foi substituído no segundo tempo pelo Guinho, foi muito aplaudido pela torcida do Botafogo, que estava marcando presença no estádio. Importante nas interceptações, desarmando, nota 7 pro Nilton, tá evoluindo muito esse jogador. Quando eu falava aqui no canal que o Nilton é mais útil do que o Danilo Barbosa que saiu, a galera não acreditava. Por que ele é mais útil? Porque ele é mais novo, é nosso, é mais barato, pode evoluir. O Nilton é útil nesse elenco do Botafogo, até mesmo mais do que o Danilo Barbosa que saiu. Tenho o maior respeito pelo Danilo Barbosa, mas se pudesse escolher Danilo Barbosa e Nilton, eu ficava com o Nilton. Quando eu falava isso aqui no canal, a galera reclamava muito comigo. Marlon Freitas, vou dar uma nota 5 para ele, estava muito mal ontem, defensivamente, quando ele precisava ser mais firme, ele não era, e depois saiu ali para a entrada do Danilo,
com o choque na cabeça, né? O Savarino, vou dar uma nota 7, fez o gol. No primeiro tempo, ele não estava se entendendo muito bem com o Santos, mas o Savarino fez o gol, nota 7 para ele. Nathan Fernandes, na ponta direita ontem titular, nota 5,5. A bola errou alguns passes ali simples. O Nathan Fernandes, cara, eu tento defender, é novo, tem que ter paciência, mas ele é um jogador muito displicente, isso tá me irritando, e ele é um pouco preguiçoso. Eu tô cansado de defender, hoje eu vou falar o que eu penso. Anda do jogo, titular pela ponta esquerda, nota 4 pro Santos, porque ele errou, cara, muitas coisas ontem. Pra mim é um baranga do jogo. Ele não consegue dominar. No primeiro tempo, alguns lançamentos que chegaram pra ele, ele não conseguiu dominar uma. Ele errou tudo que ele tentou. Ficou muito preso ali do lado. Não dá, gente. O Santos, a gente tenta... Eu sei que ele tem qualidade, dá pra ver que ele sabe jogar bola, mas ele não casou com o Botafogo. Não vai dar liga aqui. Espero queimar minha língua, mas... realmente tá difícil a situação do Santos, na minha opinião. Tem a galera que defende aí, mas realmente tá complicado. Baranga, nota 4. O Joaquim Correia, falso 9 ontem, nota 6. Deixou o ataque muitas vezes ali vazio, porque ele vai muito pro meio. Ontem tava como falso 9. Aquela falta do jogador do Bragantino, do Atirson, que acabou sendo expulso, ficaram com 9 em campo. A falta foi em cima do Joaquim Correia, nota 6 para ele. Falar um pouquinho da galera que foi entrando no decorrer do jogo. Craque do jogo, Danilo. Nota 8 pro Danilo, craque do jogo, assistência de manual pro gol do Savarino. Chegou na frente, finalizou. Vai jogar muito, cara. Vai jogar muito com a camisa do Botafogo, Danilo. Que jogador? São esses tipos de jogadores que a gente tá precisando no elenco. Jogadores diferentes, que façam a diferença e resolvam jogos pra gente, tá? O Marçal, o Dinho e o Mastriani eu vou deixar sem nota, porque entraram no final. Tivemos ali também o Matheus Martins, nota 6. Driblou, tentou destabilizar os jogadores do Bragantino. O Matheus Martins entrou na esquerda, eu prefiro na direita, nota 6 para ele, tá? O Arthur, vou dar uma nota 5, errou ali muitos passes, tentou tabelar com o Joaquim Correia, mas não conseguiu diversas vezes, nota 5 pro Arthur. E pra gente fechar, a nota do nosso treinador, David Ancelotti, nota 6 para ele. Mudou, teve coragem, mudou peças, jogo eliminatório, se desse errado todo mundo iria criticar. Mesmo com as mudanças, assim, tentando mais velocidade, o time no primeiro tempo estava lento, ameaçou pouco o Bragantino, e no segundo tempo, o destino, a entrada do Danilo, aquela bola para o Savarino, o gol do Botafogo, tranquilizou o jogo pra gente ali no segundo tempo. Então nota 6 pro David Ancelotti. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, boa quinta-feira. Não teremos live hoje porque eu tô com vários compromissos, mas eu peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.